de volta, com muita pena, a última parte do nosso Mesa para Dois de hoje, com Custódio Duma. Falávamos antes de ir para intervalo, que com certeza os meus telespectadores que estão do outro lado devem se estar a perguntar: meu Deus, é tão fácil quando eles falam, não é? Quando eles falam de direitos humanos, quando eles falam de cidadania, fica tudo tão clarinho, principalmente quando ele fala, não é? Que é um mestre destas coisas. Mas o que é que eu posso fazer pelos direitos humanos, pelos direitos... como é que eu posso exercer a minha cidadania? Pois. Como é que eu faço isso? Olha, Bela, o primeiro passo... Desde aquela que é doméstica até... Desde quem tem 18 até quem tem 70, como a minha mãe. Um beijo, mãe, sei que estás aí. Muita saúde para ela. Olha, o primeiro passo é aprender um pouco sobre quais são os meus direitos, aprender um pouco sobre mim. Isso é fundamental. Nós falamos um pouco sobre isso no início do programa e eu mesmo sou produto disto. Acabei, pela curiosidade, pela leitura, pela exposição às pessoas que sabiam um pouco mais, aprender sobre os meus direitos. O meu exemplo é o seguinte: eu parti de uma família muito humilde, sem acesso a muitos direitos e tal, mas à medida que eu fui tendo curiosidade, encontrando pessoas mais inspiradas, comecei a perceber que não, eu posso seguir um caminho diferente, eu posso lutar por mais aquilo, e o que tu dizias, muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem que, olha, esses sempre foram assim. Exatamente. Eles não foram sempre assim, não. Mas houve um momento em que se inspiraram e perceberam. Então eu acho que não sei se perceberam, olhar para outras pessoas, olhar o longe, isso, olhar a miragem, como diria... Acreditar que nós não seremos... O nosso limite não é o chão. O nosso limite é o além, é o infinito. Temos que ir para o mais além. E nós todos podemos, porque tu leste o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz: todos nós nascemos iguais. Vou já tomar nota disto, porque eu quero pôr isto na promoção. Cada um de nós pode ser o Usain Bolt, cada um de nós pode ser um Michael Jackson, cada um de nós pode ser uma Mahatma Gandhi, cada um de nós pode ser a Madonna, cada um de nós pode ser, enfim, todas aquelas imagens, cada um de nós pode ser a Anabela, cada um. Ou cada uma. Duma. Sim, cada uma. Nós todos podemos. Sim. O mais importante é nós acreditarmos que nós podemos e não aceitarmos aquelas limitações que nos impõem. Existem limitações familiares, da tradição, das religiões, das culturas, que muitas vezes estão simplesmente para apagar a nossa grandeza. Para nos barrar. Todos nós nascemos iguais, em direitos, em dignidade, em liberdades e em potencialidades também. Então, se eu posso olhar para os meus concidadãos, meus amigos, as minhas amigas moçambicanas e moçambicanos, eu diria uma única palavra: não nos conformemos com o lugar pequeno que nos colocam. Temos que olhar dentro de nós e perceber que nós somos muito mais do que aquilo que eles dizem que nós somos. Se a mãe diz que tu não vais longe, tu olhas para ela e dizes: mãe, podes ter razão, mas eu vou longe. Se o pai diz que tu não vais longe, nós vamos olhar para ele e dizer: pai, podes ter razão, mas eu vou ainda para longe. Temos que explorar a nossa potencialidade. Não interessa de onde a gente vem. O que interessa é o que nós podemos fazer. Então, nós sofremos muito por não lutarmos por nós, por não nos libertarmos das pequenas coisas. Exatamente. Dos ensinamentos errados que nos deram, das convicções erradas que nos deram, dos lugares pequenos que nos fecham. Então, precisamos de questionar o mundo, não é? Precisamos isso. De ver longe e de perguntar e de porquê e como ir. Olha, Bela, a minha adolescência, eu passei a minha adolescência sem internet e sem televisão. Eu tinha acesso a muita pouca informação.
Mas as poucas pessoas com quem interagi, elas ajudaram a perceber as coisas. Mas hoje, os jovens, as crianças, as pessoas têm acesso à internet, têm acesso à televisão, tem o mundo nas mãos. Conseguem ver pessoas muito bem inspiradas que elas podem se inspirar nelas. Agora, mas como é que se cria esse interesse? Porque é preciso cultivar isso na criança. Programas como estes, programas belos, programas... Como é que a comunicação social vos pode ajudar? Tu hoje és presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Eu sou da velha guarda da comunicação social, portanto posso encher a boca para falar. E falo assim, sem tabus. Em que a comunicação social... O que é que a comunicação social devia fazer mais que não faz? Não pela comissão em si, isso. Pelos direitos humanos neste país. Bela, se eu posso falar sem preconceito, Podes. tu me permites, é o seguinte. Eu acho que a comunicação social, em vez de passar aquelas músicas que apresentam imagem de mulher explorada, decaída, comercializada, podia passar histórias de mulheres que estão, entendeu? Que estão a se afirmarem. E não, quando digo se afirmarem, não falo de ministras, Sim. escritoras, não falo de mulheres como tu que estão no topo. Como duas que eu entrevistei no outro dia. Uma produtora agrícola que ganhou o prémio nacional. Então, temos que contar essas histórias. A melhor produtora agrícola do ano é uma mulher. É uma mulher. A gente tem que passar essas histórias, repetir essas histórias. Nós temos músicas que colocam a mulher como um objeto e passam repetidamente, sem preconceito, porque muitos artistas que tocam isso eu gosto, são os meus amigos, enfim. Sim. Mas acho que os clipes que fazem de uma mulher comercializada, uma mulher explorada, uma mulher que é objeto e não é necessariamente uma sujeita de direitos, acho que isso não deve ser repetido. Falo isso sem preconceito e acreditando. Sim. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a associação da mulher comercializada nas publicidades. Porque se a gente consegue transmitir mensagens boas a uma menina que vive num lugar rural ou mesmo na cidade, enfim, urbano, e falamos para ela que ela tem direitos e depois ela acredita, mas depois vê uma publicidade em que ela é associada a produtos comerciais, pode não perceber de facto. Falo isso sem Sim, também é a minha convicção. Eu fui muito criticada, eu e um todo de mulheres, não é? Não eu, Anabela, quando me insurgi contra uma determinada publicidade, e vai, é porque essas são mal amadas, é porque não tem homem, não é nada disso, é assim, aquela menina que está lá no campo, nem vou muito longe, numa capital distrital, na sede do distrito, ela quando vê televisão e vê que quem aparece na televisão é aquela que se despiu toda, então aquilo é que está certo. Sim. Eu para chegar longe, lá, nos ouros, nos balangandãs, eu tenho que me... Sim, mas ao mesmo tempo, há valores que a mulher é bela. Ela é bela. É uma arte. Pois, ninguém está contra aqui o nu ou não sei o quê. Mas não devemos associar isso a objetos e ao comércio. Esta é a minha questão. Se o vestir dela for para a sua também. Afirmação, que assim seja. Mas não devemos associar isso a um produto comerciável. Não devemos associar isso a um objeto. E isto estraga mais do que tudo o resto. O que eu gostaria de ver na nossa sociedade moçambicana... Um sonho para 2015, para fecharmos, porque já estamos... Eu nem falei do Bob Marley, ele é fã do Bob Marley. Não, mas vamos falar, temos que falar. Eu acho que nós precisamos promover histórias de mulheres de sucesso. Vamos fazer isso juntos? Podemos fazer.
obviamente. Combinado. Eu sou pelas mulheres, fui Combinado. educado por uma mulher e hoje eu Combinado. vivo como uma mulher Olha que é uma que eu vou te inspiração. cobrar isso. Tu és uma mulher Vamos que me fazer inspira bastante. Vamos fazer então, juntos. vamos fazer isso. Para mim, isso fazer isso. é um dos meus sonhos para 2015. E depois explico-te como, para não nos roubarem a ideia. A tua música de eleição, as tuas... que tipo de música é que tu gostas de ouvir? Olha, eu escuto três músicas, três estilos de músicas. Ok. O reggae, o blues e o jazz. Ok, É. ok. Porque essas músicas ajudaram muito a sobreviver momentos difíceis Então, e é inspiraram. mais pela letra ou mais pela... Mais pela letra, mais eu pela já letra. sabia. Eu O já reggae, sabia. o blues e o jazz. Qualquer um desses ritmos... Tudo que eu sou, tudo que eu faço se inspirou muito nisto. A música é revolucionária. Revolucionária não no ponto de vista político, mas no ponto de vista individual. Que nós podemos ter nascido numa capoeira, mas o nosso lugar é como as águias. Não é como os pintainhos ali. É como as águias. Com certeza. Então, foi ali que eu me inspirei e eu continuo hoje desenvolvendo um pouco mais disso. E acho que as artes, a cultura, no sentido, não no sentido tradicional, que está Sim. a coartar as liberdades Sim. e os direitos, a arte e a cultura, mas na cultura no sentido de nos informarmos, de aprendermos. De nos alimentarmos. Exatamente. De mais saber. Fará de nós os cidadãos mais desenvolvidos. E é por isso que o meu apelo para a comunicação social é transmitir mais mensagens com arte, com cultura, com música, mas música inspiradora, com histórias de pessoas belas, a tua história, a história de muitos moçambicanos. Não precisamos ir buscar histórias de longe, histórias de moçambicanos bem inspiradas, que vão ajudar as outras pessoas a se desenvolverem, a olharem para o mundo sem limites. Muitas pessoas param na estrada do sucesso porque pensam que o mundo tem limites. O mundo não tem limites. O mundo não tem limites. A vida não tem limites. Nós podemos ir... Não, como disseste há bocado, o nosso limite é o além. Eu além. Muito bom. Adorei ter-te aqui no Mesa Obrigado, para Dois. muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Ainda bem que a gente conseguiu falar tudo aquilo que é o mais importante, eu Muito acho. obrigado. Que continuas a ser essa pessoa brilhante, maravilhosa, com um sorriso encantador. Ele é um príncipe. Eu digo sempre isto e as pessoas podem interpretar de muitas maneiras, mas ele... alguns diriam um gentleman. Não, ele é um príncipe, ele é um nobre. Este senhor que eu vos trouxe hoje aqui no Mesa para Dois. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Bela. E um feliz 2015 para ti. Muito No Mesa obrigado. para Dois de hoje, Custódio Duma. Nós voltamos a ver-nos na próxima semana. Até lá. Muito obrigado.